poder falar da tua palavra, pela oportunidade de poder discernir o que está acontecendo, aleluia. Obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui e por cada vida que está acompanhando da sua casa. Obrigado pelos meus pastores amigos, Senhor, pelos nossos amados que têm orado pelas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Que o Senhor vá de encontro a cada um, a cada lar, a cada igreja. Que o Senhor possa ir de encontro, Senhor. Move, Senhor, o teu povo nessa terra. Age de maneira sobrenatural. Os conquistadores de esperança, os conquistadores da terra prometida, Deus. Os conquistadores do lugar que o Senhor foi preparar a morada. Deus querido, visita agora em nome de Jesus. Abra o nosso coração e a nossa mente para que o Senhor vai nos entregar nesta noite da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dividir aqui com vocês, compartilhar Juízes capítulo 11, no versículo, vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler do 1 ao 6, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Diz assim: Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: venha com a gente e seja nosso chefe na guerra contra os amonitas. E Jefté respondeu: eu sei que vocês me odeiam e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora e estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. E Jefté disse: se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? E eles responderam: sim, nós faremos como você diz, o Senhor é a nossa testemunha. Amém? Até o versículo 10. Glória a Deus. Nós temos falado de conquista. O Senhor colocou no coração do pastor Carlos essa palavra para todas as quartas-feiras do mês de junho. E é bem providencial, né, amados? Conquistamos o poder do poder estar na casa de Deus, conquistamos o poder de trabalhar, de levantar todos os dias, de poder ter comunhão nos nossos lares. Nós conquistamos a graça de levantar com saúde todos os dias, de acordar e dizer: Deus, obrigada por mais um dia de vida. E ao deitar, falar: Deus, obrigado por ter guardado e cuidado do meu dia. Aleluia. E nós vimos nessas últimas semanas o exemplo de alguns homens verdadeiros conquistadores. E eu quero dizer que o Senhor te chamou para conquistar. Amém? Diga: o Senhor me chamou para conquistar. E nós sabemos que conquista, né, pelo dicionário, que eu tenho repetido nessas últimas semanas, é ganhar, é cativar, é dominar, é vencer, né? Pelo dicionário diz isso. E nós somos chamados para vencer. E eu gosto tanto quando eu escuto vencer numa ministração, porque eu lembro de Jesus, né? Ele venceu o mundo. E nós vamos vencer também. Aleluia. Então isso é uma grande conquista. É uma grande conquista, né? E nós vimos aqui na primeira semana o exemplo de Josué, um grande conquistador. Ali depois da morte de Moisés, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que o Senhor chama ele e dá as instruções e fala para ele: esforça-te, tem bom ânimo, levanta, esforça-te, tem bom ânimo, não vai se espantar com o que você está vendo. E nós falamos que o conquistador, aquele que foi chamado para vencer, aquele que foi chamado para conquistar, para avançar, para romper, ele vai se levantar e vai viver o sobrenatural de Deus, como Josué viveu. Ele tinha um objetivo, era chegar na terra prometida. E ele foi cumprindo ali, ele cumpriu, ele alcançou a graça de Deus, a alegria de Deus. Ele tinha confiança de Deus. É tão lindo Josué, porque ele tinha confiança de Deus. Ele era um homem, além de honesto, ele era fiel a Moisés.
Quando Moisés ia lá falar com Deus, ele ficava no pé da montanha lá, do monte, esperando, orando, intercedendo. Olha que coisa linda. Eu quero dizer que a tua oração não é perdida. Quando você ora por alguém, Deus vai fazer você conquistar aquele alguém, aquela situação. Ele estava ali intercedendo pela vida de Moisés, aquela situação, quando ele subia ali para falar com Deus. E Deus, com certeza, via o coração de Josué. E Deus também sabia que não ia ser fácil para ele. E nós vimos tudo isso, né? Na fidelidade daquele homem. Nós vimos o exemplo de Isaac, né? No capítulo 26 de Gênesis, quando ele sai no meio ali de uma situação de fome, de caos, e ele vai procurar comida ali para o seu povo, para a sua família, para a sua terra, para a sua casa. E quando chega num determinado momento, né, o Senhor fala para ele: para e fica aqui, não vai para o Egito. E ele fica ali naquela terra, ele fica naquele lugar, ele não vai, fica ali em Gerar, fica ali naquela situação, porque Deus mandou. A palavra de Deus não diz lá em Gênesis 26 qual era a situação daquela terra. A palavra de Deus diz em Gênesis 26 que o Senhor disse: olha, Isaac, para aí. E ele parou. Mas a palavra também diz para ele: olha, não vai para o Egito agora. Mas também a palavra fala: não é para sempre, você vai ficar aqui por um tempo, né? O conquistador, ele sabe esperar em Deus, o tempo do Senhor. Ele sabe ir, mas ele sabe voltar também e parar, se assim for a ordem de Deus. Não pense que se você teve que parar alguma coisa na tua vida, você é um fracassado, uma fracassada. Saiba que Deus tem tempo para todas as coisas. E o parar, muitas vezes, é para pegar impulso e ir além, e muito mais do que você pensa. E muito mais adiante do que você pensou ou planejou. Deus tem mais para aqueles que esperam na sua vontade e na sua ordem. Isaac saiu para buscar comida, para buscar provisão para sua terra, mas ele tinha a sensibilidade de ouvir Deus. E ele ouviu no meio da sua angústia, ali daquele querer, né, da sua necessidade, ele foi sensível. Depois nós vimos Neemias, né, que conquistou em 52 dias o desejo do seu coração, que era dar paz, dar segurança para o seu povo e restituir ali, reformar aquelas muralhas. Você vai ler lá no livro de Neemias, você vai ler lá em Gênesis, você vai ler lá em Josué, né? Vai passear na Bíblia. Amados, e a gente vê que ele não perdeu tempo parando com aqueles que falavam para ele: olha, vem aqui que eu quero te contar uma coisa. Não, eu estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para conversar agora não. E continuava no propósito. Olha, será que você acha mesmo que você vai conseguir acabar esse muro, acabar essa reforma? Só vocês aí, sem tão fraquinho que são. O conquistador não fica perdendo tempo com aqueles que quer derrubar. Ele vai diante do que Deus prometeu. Deus falou que você vai conquistar? Deus disse que você vai conquistar? Sim ou não? Então você é um conquistador. Se a situação diz que não, é a situação. Mas Deus disse que eu vou. Por isso que nós não nos guiamos por vista, mas pelo que cremos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. É pelo que eu creio, queridos. E Neemias foi. Ele usou a arma poderosa da oração e do jejum. Ele usou a arma poderosa da oração e do jejum. E ali, com aquela atitude, ele teve ousadia, ele teve provisão, ele teve armamento, ele teve suprimento e ele teve uma data certa para viver a sua conquista. O Senhor tem provisão, o Senhor tem alimento, o Senhor tem armamento, o Senhor tem estratégia e Ele tem dia certo para que você viva a tua conquista, a tua vitória nesta terra. Aleluia. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, coloca o teu amém, aleluia, glória a Deus. E aí, nós vemos, queridos, o inimigo tentando roubar tudo que nós ouvimos. Nós vemos, está repreendido em nome de Jesus. Nós vemos o inimigo tentando roubar a alegria, colocando situações no nosso caminho. Nós vemos o inimigo tentando roubar a nossa paz, levantando pessoas para nos perseguir. Neemias foi perseguido muito, né? Eu acho que é um dos maiores exemplos aqui, né, de perseguição
Eu acho que é Neemias, no meu ponto de vista, porque eu gosto muito desse livro, né? Pessoas desanimando, é muito direto a maneira que eles faziam ali com Neemias. Mas a palavra de Deus diz que ele venceu, que o que foi objetivo, o que ele queria, ele conquistou, que era a reforma daquelas muralhas. Era deixar a sua cidade em segurança novamente. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua. Não desistir diante da adversidade. Não desistir diante do que o inimigo tem colocado na tua frente. Você foi levantado para conquistar, para vencer em nome de Jesus. Isso quer dizer que você não vai ter problema? Não, vai ter problema sim. Tem situações difíceis sim. Nós vemos aqui agora nessa leitura a respeito de Jefté, que ele era um soldado valente, a Bíblia diz. Mas ele era um filho de fora do casamento do pai, de uma traição com uma prostituta. A Bíblia é clara aqui dizendo, ó, seu pai se chamava Gileade, sua mãe era uma prostituta. Ela não tinha nome, ela era uma prostituta. Era a maneira que ela foi reconhecida na Bíblia. Ele era filho de uma prostituta. Qual é, queridos, a imagem que a gente tem dentro desta leitura, dentro deste tempo, dentro desta visão? O filho de uma prostituta era alguém que não tinha valor nenhum para a sociedade. Era alguém à margem. Era alguém rejeitado. Era alguém repudiado. O pai podia até tê-lo assumido, porque a palavra de Deus diz que ele morava com o pai. Ele morava ali naquele lugar com os irmãos. Mas a palavra de Deus diz que os irmãos colocaram ele para correr. A Bíblia diz, Jefté era um homem valente, um soldado valente. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que o inimigo ele tem vindo para tentar apagar a certeza do que Deus tem colocado nas tuas mãos. Ele tem vindo com situações para fazer com que eu e você desista do nosso objetivo, que é vencer. Mas o Senhor disse em todos os nossos exemplos desse mês, que todos os homens que foi dado como exemplo, conquistaram a terra prometida, o alimento que foi buscar e os muros que foi reformar. E este homem também que nós estamos lendo hoje, o exemplo, ele foi lembrado lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32, como homem de Deus, como homem de Deus, como homem valente de Deus, como herói da fé. Aleluia! E é assim que Deus vai reconhecer a tua vida e a minha vida, como homem de Deus, como mulher de Deus, como herói e heroínas da fé, porque nós vamos vencer pela fé. Então não deixe que o inimigo ofusque. Então qual seria de Jefté? Primeiro, uma criança rejeitada, uma criança marcada, filho de uma mãe que não tinha valor para a sociedade. Se hoje, em pleno século 21, tem preconceito, imagina naquela cultura e naquela época, que até hoje ainda é terrível, né? E aí ele podia ter se tornado um ninguém. Mas a Bíblia diz logo aqui no primeiro versículo, homem valente, soldado valente. Alguém pode até ter maldito o teu dia do nascimento, mas o Senhor diz que você é um soldado valente. Alguém pode ter te rejeitado no ventre, mas o Senhor tinha propósito para a tua vida, como Ele tinha na vida de Jefté, e Ele prova nessa leitura. Ele pode ter sido fruto de algo que não foi planejado, mas Deus planejou. Salmo 139 diz que o Senhor, Ele nos conhece como está, desde que estava sendo formados os nossos ossos no útero, no ventre da nossa mãe. Olha que coisa linda. Quem é esse Deus? É Ele que dá o fôlego de vida. É Ele que faz acontecer. É Ele que faz com que cada um de nós estejamos aqui ouvindo essa palavra. Sabe por quê? Porque muitos estão ouvindo essa palavra e se acha rejeitado, se acha derrotado, que ainda não se convenceu com o exemplo de Josué, ainda não se convenceu com o exemplo de Isaac, ainda não se convenceu com o exemplo de Neemias. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que você vai se convencer com o exemplo de Jefté. Os outros, não, Isaac, filho de Abraão. Josué, eu não lembro quem era o nome do pai dele. Como era o nome do pai de Josué? Que também era um homem de Deus, foi criado ali, andava lado a lado com Moisés. Depois a gente acha, né?
Num, né? Homem de Deus. Homem de Deus. Quem era Neemias? Homem de Deus. Mas quem era Jefté? O filho da prostituta. Quem sou eu e quem é você? Quem é Alexandra? Quem é Carlos? Quem é Márcia? É o filho de alguém. Mas quem é aquele que tem uma marca de tristeza? É o derrotado, é o que não vai vencer, é o que nunca deu certo. E o Senhor está dizendo nesta noite: eu não chamei de derrotado, eu não chamei de que não deu certo, eu não chamei de rejeitado, eu chamei pelo teu nome. Aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu não chamei Jefté de filho da prostituta, eu chamei Jefté, soldado valente. Oh, aleluia. Eu não chamei do filho do bêbado, eu não chamei do filho do drogado, eu não chamei do filho do falido, eu chamei pelo teu nome. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E o inimigo tem tentado roubar o teu sonho, tem tentado roubar o teu projeto, tem colocado situações para que você pare. E Jefté saiu. A Bíblia diz que eles expulsaram ele de lá, e ele foi embora, né? E eles disseram: você não vai herdar nada do meu pai. Eu quero dizer agora, em nome de Jesus, o diabo pode dizer: vocês não têm nenhum tipo de direito, vocês não são judeus, mas Jesus nos deu o direito quando nos adotou, quando testificou com o seu sangue naquela cruz, porque foi por mim e por você, foi para o judeu e para o gentil, e nós estamos dentro dessa promessa, em nome de Jesus, é para mim e para você. Aleluia, aleluia. Um Deus que não faz acepção de pessoas. E eu acho lindo quando eu leio esse tipo de coisa na Bíblia. Naquele tempo tão difícil, de leis tão duras, o Senhor coloca o filho da prostituta como um filho de honra. Ele coloca o filho do plebeu como o homem de honra. E a Bíblia diz que ele foi governador. Olha isso, queridos. Vai embora daqui que você não tem direito. Vai embora daqui que você não tem dinheiro para conquistar isso que você está querendo. Vai embora daqui porque você não tem inteligência suficiente, não tem estudo para isso. Eu quero te dizer que você precisa estudar sim, precisa ser inteligente sim, mas você precisa de unção de Deus na tua vida. Você precisa de comprometimento com Deus na tua vida. Você precisa se encher de Deus na tua vida, porque a Bíblia diz que esse homem era homem de Deus, que ele disse: Deus me dê vitória, se Deus me der vitória, se Deus me der vitória, se Deus me der vitória, eu vou comandar esse exército. E se você disser e eu disser, se Deus nos der vitória, nós vamos comandar este exército. Aleluia, oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Você está entendendo que não é para desanimar diante de uma pisada forte do inimigo? Puseram ele para fora, ele se misturou no meio de pessoas más, mas a Bíblia nos mostra que ele não se sujou não, porque a Bíblia diz aqui, ó, que no tempo certo vieram buscar. Olha que coisa linda. Sabe o que eu vejo nisso? Conquistadores que estão ouvindo essa palavra. O Senhor está dizendo nesta noite: aquele que te expulsou vai vir te buscar em honra. Aquele que te rejeitou vai te buscar em honra. Aquele que te desacreditou vai ter que ter a tua honra. E a palavra de Deus diz que Jefté estava vivo e estava na terra. Foram lá buscá-lo, lá na margem, lá no lugar de gente ruim, porque ele diz assim: olha, você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. E ele fugiu dali e foi morar em outra terra com homens ordinários e se juntou a eles. Ficou ali com aquelas pessoas. Ficou junto de pessoas más. Mas a palavra de Deus, ela nos dá, amados, respaldo de quando Deus tem planos na nossa vida e nos dá direção. Se nós quisermos, nós fazemos como Isaac. Ao invés de ir para o Egito, a gente para lá em, deixa eu ver onde, que eu marquei até o nome aqui, em Gerar. A gente fica onde Deus manda. Aquele homem foi. A Bíblia diz que ele estava no meio de gente que não prestava. Mas na hora que Deus foi buscá-lo, permitiu que fossem buscá-lo, ele foi honrado.
ele não tinha perdido a essência, eu acredito isso. Ele não tinha perdido a sua essência. Ele sabia quem era Deus. E aqui, a palavra também nos dá uma outra condição de exigir o que é nosso por direito. Humildade é uma coisa, mas a gente também tem que ter, como que eu posso dizer? A gente também tem que ter autoridade. Essa palavra me faz também entender que eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser quebrantada, mas eu não tenho que ser capacho de ninguém. Agora quem está precisando de mim é vocês. E quem vai ser glorificado é Deus. Então eu quero honra. Tem muita gente que tem planos, que tem sonhos e fica se inferiorizando. E Jefté, ele foi firme. Eu estou num lugar horroroso, no meio de gente que não presta. Eu até vou, mas eu quero ser honrado. Eu até vou, mas eu quero ser honrado. E é exatamente isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. O conquistador, ele tem que ser honrado. Ele deve querer ser honrado. Claro que tem muita gente orgulhosa. Claro que tem muita gente arrogante. Não estamos falando de arrogância e nem de orgulho. Nós estamos falando de ser prudente. Ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Tem que ser prudente. Saber a hora certa também de dar resposta. Saber a hora certa de dar resposta. Amados, ficar dizendo amém para tudo, uma hora vai dizer amém para ir para o inferno. E tem hora que tem que falar não. Não é dessa maneira. Você cria algo, planeja, trabalha, vem alguém, toma, fica com a honra e você fica com cara de tacho ainda. Dizendo amém. Não, é teu. Foi você que criou. O direito é teu. Existe lei de direito autoral? É teu. Vai cantar. Quando a gente está passando aqui os cultos, se a gente coloca uma música, quantas vezes a gente já não colocou música e fomos barrados? Porque não temos o direito legal de tocar a música. Aí a gente tem que trocar por uma música que já seja de domínio público, né? Que eles chamam. Está errado? Não. Quem fez é o pão de cada um. Está ganhando. A gente tem que lutar pelos nossos interesses. O conquistador, ele é justo, mas ele luta pelos seus direitos. Vocês querem que eu vá? Vocês sabem? Olha que coisa linda também. Eles tiveram que dar o braço a torcer que aquele homem rejeitado era quem tinha a resposta para a vitória deles. O inimigo vai saber e vai ter que mostrar publicamente. O que eu tenho gostado de Deus é isso, que ele está dizendo que a nossa vitória vai ser pública. Você está preparado para uma vitória pública? Para honra pública? Recebe aí. Recebe de Deus. Vai ser público, ele está dizendo. Eles tiveram que vir até o rejeitado e falar, olha, o negócio é com você. É você que sabe. É você que vai ter que conduzir o negócio. É com a tua mão que vai dar certo. Como Potifar teve que dizer que a partir do momento que José entrou na casa dele, a prosperidade chegou na casa dele, a paz chegou na casa dele, tudo que era dele foi multiplicado, tudo que ele tinha de bagunçado se consertou. Por quê? Porque aonde eu e você colocamos o nosso pé como homem e mulher de Deus, comprometidos com o Senhor, é bênção. Então tem que começar de dentro da nossa casa, de dentro do nosso negócio, de dentro dos nossos sonhos. E eles tiveram que ir buscar. Ele disse, eu vou, mas eu sei que vocês não gostam de mim. Eu sei que vocês me perseguiram. Eu sei que vocês me expulsaram. Eu não perdi a memória. E a palavra de Deus está dizendo que não é para perder a memória. Que muitas coisas servem como testemunho. Aquilo que aconteceu lá atrás, aquilo que foi ruim lá atrás, vai servir como testemunho. Eu não posso deixar que isso enraize no meu coração. Ele podia ter falado agora eu vou matar todos vocês. Já que declararam que eu que sou mais forte, vou matar todo mundo. Ou ele podia ter falado, eu não estou nem aí, eu estou aqui no meio desses daqui mesmo, ninguém presta mesmo, já estou sossegado. Para que eu vou comprar briga? Não. Deus não quer que eu e você agimos dessa maneira, venhamos agir dessa maneira. Ele quer que a gente enfrente sim, porque a honra é para aquele que não fica guardando rancor.
A honra é para aquele que não guarda mágoa. Oh, queridos, quantas pessoas amarguradas. Quantas pessoas presas a sentimentos ruins. Tem gente que é triste de você conversar. Sabe? Só tem coisa ruim para falar. Só tem coisa triste para falar. E aquele homem podia estar dessa maneira. Jefté podia estar dessa maneira. Ele poderia estar ali de uma maneira que eu não quero nem saber, tem mais jeito. Mas não. Deus tinha um propósito, talvez que ele nem soubesse. E naquela situação de humilhação, ele saiu do lugar de conforto dele. Naquela situação de humilhação, ele foi rejeitado, ele foi julgado, ele foi humilhado. E o Senhor o colocou em honra. E o Senhor vai te colocar em honra, porque Ele te chamou para conquistar. Para conquistar. Para muitos era um filho bastardo, era filho de uma prostituta. Ou seja, alguém que não tinha perspectiva nenhuma de conquistar nada. E Deus mostra na sua história que Deus vê diferente. Que o Senhor tem planos diferentes nas nossas vidas. Não importa o quanto difícil pareça a sua conquista, o teu sonho. Não importa que os dias estejam maus. Não importa. Os dias são maus. A palavra de Deus também não diz que nós só íamos ter dias lindos, da cor da nossa preferência. A palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições. Temos vivido dias de aflições. Temos vivido dias de angústia, dias de medo, de pavor até. Mas isso não pode nos dominar. Porque o Senhor nessa noite, Ele veio nos chamar para trazer de volta ao lugar de honra. O Senhor veio nos tirar do lugar do medo, da humilhação, da derrota, da angústia, para nos colocar em lugar de honra. Ele está dizendo nesta noite, eu te trouxe para ser conquistador, para ser vencedor. E Ele diz que somos mais do que vencedores. Olha que coisa linda. Eu gosto que Deus não faz economia, mais do que vencedores. Então, os dias são maus, nada é fácil. Todos passamos por tempestades, por desertos, por vales. Passamos por dificuldades inúmeras, humilhações, mas Deus muda a situação. Deus muda a situação. Ele pega o filho da prostituta e coloca ele em honra como heróis da fé. Ele diz, não vamos ter tempo. Lá o autor da carta lá aos Hebreus diz assim, não tenho tempo de falar tantas coisas. E ele está no meio de Josué. Ele está no meio lá. Vamos ler lá. Capítulo 32 de Hebreus para terminar. Já deu meu tempo, não deu? Pastor? Deu, né? Ô Jesus, como é isso? Mas eu estou terminando já, prometo. Hebreus 11, 32. Deixa eu ver aqui. É isso? É. Glória a Deus. Está entendendo, amado? Você está entendendo aí em casa o que Deus está falando? Hebreus 11 diz assim, o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Olha que coisa linda. Olha no meio de quem que esse homem, o filho da prostituta, estava sentado. Vamos imaginar uma mesa desse versículo 32 com Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel. Olha isso. Olha onde Deus está colocando eu e você hoje. Olha que mesa Deus está preparando para mim e para você, conquistadores em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Ah, Deus querido e amado. Ah, Deus maravilhoso. Olha que mesa Deus está preparando para nós, queridos. Já pensou? Lugar de honra, Deus está dizendo nesta noite. Era fraco, mas se tornaram fortes. O teu projeto pode parecer fraco para alguém, mas para Deus já tem uma força sobrenatural. Já existe no mundo espiritual.
O teu projeto parece bobinho, né? Ah, mas quem que vai comprar isso? Quem que vai fazer isso? Que ideia é essa? Nasceu primeiro no coração de Deus. Não volte para trás. Sambalat Tobias vai ficar falando sozinho. Você não tem tempo para isso. Você vai continuar dando continuidade no teu projeto. Aperfeiçoa o teu projeto. Deus está dizendo nessa noite. Porque já é uma conquista. Amém? Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 7, versículo 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O começo da vida deste homem foi uma criança, filho de uma prostituta, um enjeitado, um humilhado. E o final dele, o início da vida dele foi essa, mas o final dele foi soldado valente. Eu preciso de você, a tua capacidade de administrar, a tua capacidade é de gerir, que fala? De gerir. É esse que Deus veio buscar. E é esse que Deus está levantando nesta noite. Amém? Eu quero que você que está aqui se levante. E você que está na sua casa, se quiser se levantar também, se levante aí. Porque eu vou estar orando pela tua conquista agora. E o mesmo Deus de Josué, de Isaac, o mesmo Deus de Neemias e o Deus de Jefté, Ele te coloca diante de uma mesa de honra nesta noite. Não importa quem te rejeitou, talvez até no ventre. O Senhor diz nessa noite que Ele está nos resgatando. E que o projeto não é bobo. Que o teu sonho não é fracassado. Que não é porque um ou outro faz igual que o teu não vai dar certo. Vai ter um diferencial no teu. Um dia eu ouvi de um irmão que aonde ele tinha comércio, dos dois lados, direita e esquerda e na frente, tinha o mesmo comércio. E ele conseguia viver do seu comércio. E eram todos iguais. Não é igual aqui uma sorveteria, uma loja de variedades, uma loja de tecido. Não, eram todos sorveteria, vamos dizer assim. E todos vendiam. E todos eram providos. E todos eram abençoados. O que o Senhor está dizendo nesse testemunho é que não importa que muita gente faz a mesma coisa que você. Não importa que abriu uma loja do outro lado da rua. Importa que é a tua, foi Deus quem restituiu e quem constituiu. Então viva o sobrenatural de Deus. Viva, é Ele que te levantou. É o teu projeto, é a tua conquista. Então creia em nome de Jesus.